E a Agência Climática dos Estados Unidos manteve a projeção de influência do Laninha, mas disse que o fenômeno terá fraca duração e será mais curto que outros episódios históricos. A NOAA, que é essa agência do clima americana, informou ainda que um Laninha fraco significa que há uma menor chance do clima no verão, aqui no hemisfério sul, ser impactado. Para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro, a probabilidade de ocorrência do Laninha, sinalizado nas barras em azul, está acima de 70%. Mas veja que essa probabilidade de ocorrência diminui ao longo dos meses. E entre fevereiro e abril de 2025, já há uma condição prevista de neutralidade climática, ou seja, sem o Laninha. Se o Laninha vai ser fraco, que outros fenômenos vão impactar a safra verão e safra inverno? Para tratar disso, a gente recebe Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Eu que agradeço, é sempre uma honra e um grande prazer estar aqui com você. Obrigada, Marco. Conta pra gente, com o Laninha fraco, outros fenômenos vão influenciar a condição climática para a safra de verão e inverno do Brasil? Se sim, quais são eles? Como vai ser essa influência? Olha, Kellen, realmente a Laninha está demorando para vir, né? Já estamos aí quase finalizando o ano e a Laninha ainda nem caras deu ainda, apesar do Oceano Pacífico estar realmente um pouco mais frio, mas outros fatores como o aquecimento das águas do Atlântico e outros fatores também estão pesando mais do que propriamente a própria Laninha, né? E isso vai trazer uma influência bastante grande aí para tanto o regime de chuvas quanto de temperaturas ao longo da safra 24-25. Interessante, você falou que vai trazer influência tanto para o regime de chuva quanto para as temperaturas. Inclusive, você fez um alerta para a gente que algumas regiões do Brasil podem receber até 600 milímetros de chuva em um único mês. Isso parece ser bastante acima da média que a gente vê. Conta para a gente que regiões... Bem acima da média. É, bem acima da média. Que regiões que vão passar por essa situação? Olha, Kellen, o que nós estamos vendo é que assim, a primavera ainda continua com chuvas, como está acontecendo agora, né? Frentes frias passando regularmente e trazendo chuvas. Horas um pouco mais regulares, horas um pouco menos, mas acho que o grande problema dessa safra é com excesso de chuvas. No ano passado nós tivemos problemas com falta de chuvas e temperaturas elevadas, né, na safra 23-24. Para a safra 24-25 é o oposto. Chuvas em excesso, principalmente nas regiões do Sudeste, Centro-Oeste e também das regiões mais norte, como Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará, podem receber altíssimos volumes de chuvas. E, por outro lado, são as temperaturas só que baixas esse ano, né? Veja o que está acontecendo essa semana. Nós tivemos uma onda de frio chegando, uma massa de ar polar que levou ao declínio das temperaturas no meio da semana. Isso porque nós estamos falando já no meio de novembro, né? Então, realmente, é um ano totalmente diferente do que foi a safra passada. Então, você já deu uma pista de quais são as regiões que vão receber até 600 milímetros acumulados em um mês. Vamos mostrar nos mapas essa projeção a partir de dezembro. Dezembro na tela, arte, para você nos chamar a atenção. Qual é o principal ponto que a gente precisa prestar atenção para dezembro, Marco? Olha, se você olhar dezembro, essas manchas vermelhas, mas indo para o roxo, são chuvas bem acima da média, né? Então, e onde elas estão concentradas? Bem na faixa central, compreendendo aí o Sudeste e partes do Centro-Oeste. No entanto, os dois grandes extremos, tanto o Sul quanto as regiões mais norte, ainda continuarão recebendo chuvas mais rápido, porém as frentes frias vão ficar mais estacionadas sobre essa faixa. E no mapa, né, no outro lado, você vai ver aí temperaturas abaixo da média, né, onde tá essas manchas mais azuladas. Ou seja, isso só indica maior nebulosidade, maior presença de frentes frias e dias mais chuvosos, né? Importante então, esse isso alerta. É uma preocupação. E dezembro vai manter essa chuva e janeiro vai continuar assim? Pode continuar, Marco. A gente vai colocar o mapa e você continua a sua análise. Olha, janeiro piora a situação, né? Se você olhar, aí já começa a aparecer até manchas roxeadas, que são excesso de chuvas e temperaturas ainda mais baixas.
E com o andamento do plantio da soja agora, ele ficou muito concentrado tanto para o final de janeiro e principalmente para o mês de fevereiro. Então esse excesso de chuvas em janeiro, e aí está mostrando nesse mapa, não ilustra, mas dos 31 dias de janeiro pode chover acima de 20 dias. Ou seja, é muita chuva e principalmente tempo muito nublado. Isso pode afetar enchimento de grãos. Então os grãos podem estar bonitos, lindos, mas com peso menores, ou seja, com menor produtividade nessas regiões por conta de luminosidade. Essas regiões que você está chamando a atenção que vão ter bastante chuvas, algumas vão chegar até 600 milímetros de chuva. Isso vai ser em qual estado brasileiro? Olha, se você pegar, são onde estão essas manchas roxas, que é o Mato Grosso, Goiás e partes ali da região do Pará. Ou seja, quase, se você pegar Mato Grosso e Goiás, você tem aí no mínimo 30% da safra brasileira, né? Lógico. Então, Keren, realmente, essa foi a nossa grande preocupação desde o começo, quando a gente falava, como a gente falou, né, os nossos clientes, nas palestras, e até aqui com você, né, que a gente sempre comentou que a nossa grande preocupação não era com a primavera, apesar das chuvas chegarem tarde esse ano, como aconteceu, e o plantio ser um pouquinho mais tarde, mas o poder do produtor é tão grande, né, de plantio, que já está até bem acima do que foi o ano passado. Só que a nossa grande preocupação era com o verão, por conta do excesso de dias chuvosos e também o alto volume concentrado na colheita, porque olha o mês de fevereiro. Pois é, a gente vai chegar em fevereiro, eu vou pedir para o pessoal já colocar na tela e aí a nossa audiência vai observar os mapas enquanto eu faço uma pergunta a você, Marco. A Conab está projetando uma safra recorde, com cerca de 166 milhões de toneladas de soja. Consultorias privadas também projetam safras, inclusive, superiores a 170. Vão começar a revisar o número em função desse excesso de chuva que vai quebrar a safra ou não? Vai ter muita chuva, mas não chega a ter uma quebra de safra. Kelly, eu acho que o grande problema não vai ter quebra de safra. O excesso de chuvas não chega a quebrar safra. É diferente quando você tem uma grande seca, como aconteceu ano passado, ou como aconteceu exatamente há 2 anos atrás, então 3 safras atrás no sul do Brasil. Tá? O que prejudica é a qualidade do grão. Então, muito produtor pode ter grão avariado, uma quantidade maior de grão avariado. Só que quando isso vai para o armazém, vai secar, a soja está lá. Ele não deixa de colher, ele não deixa de ter a soja. Então, falar que vai ter uma revisão, eu acho muito prematuro ainda. Então, falar que vai ter uma quebra de safra, eu acho muito prematuro ainda falar isso. Tá? Mas o que eu acho que o grande problema que essas chuvas vão trazer muitos transtornos. Porque você imagina, 80% do Mato Grosso, do Goiás, de Minas vão ser colhidos, né, dessa soja vai ser colhido em pleno mês de fevereiro. Fevereiro que está na tela, né? E aí você chama a nossa atenção que aí você pega, aí você pega 10 dias chovendo, você imagina o caos logístico que isso pode trazer. Levar os caminhões para os armazéns, secar essa soja. Então isso começa a trazer mais problemas logísticos, e aí, lógico, no bolso do produtor, por causa de soja variada, do que propriamente para a produção. Marco, para a gente fechar, o alerta está bastante claro, um laninha fraco, meses de dezembro, janeiro, fevereiro, com chuvas acima da média em várias regiões. Mostra para a gente o que a gente vai ter para a segunda safra de milho, então. Fevereiro, março, abril, maio, a gente vai passar a sequência de mapas e eu peço que você dê a palavra-chave para cada um deles. Temos o março na tela. Olha, março continua chovendo bem em todo o Brasil, principalmente nas regiões mais norte. Se fevereiro vai ser chuvoso, Mato Grosso, Goiás, Minas, a tendência é de que em março essas chuvas subam um pouquinho, então começa a chover nas regiões da Bahia, do Tocantins, do Piauí, então isso pode trazer também transtornos para a colheita por lá. Tá? E aí, olha as temperaturas, né? Temperaturas bem abaixo da média, indicando aí vários dias consecutivos com tempo nublado e com chuvoso, né? Vamos para abril. Abril, essa condição que você chama a atenção é qual? Aí que tá.
Se vai ter alguns problemas na colheita da soja, consequentemente, problemas no plantio do milho, né, segunda safra. Então, o milho pode ser plantado um pouco mais tardiamente esse ano, por conta dessas chuvas de fevereiro. E isso vai demandar muitas chuvas, né? Vai ter que chover muito bem, tanto na segunda quinzena de abril, quanto maio. Para nós, uma laninha muito fraca, isso pode fazer com que as chuvas não estendam tanto no mês de abril. E podemos ter um corte de chuvas muito semelhante ao que tivemos esse ano. Porém, isso é um ponto. Porém, que é diferentemente do ano passado, se sua produção puder colocar o mapa de maio... Maio na tela, olha gente. maio. Está dando chuvas. Então, o que nós estamos vendo? Que há uma possibilidade muito grande desse ano das chuvas ocorrerem também em maio. Então, dificilmente, ao longo do outono de 25, teremos a mesma seca que nós tivemos esse ano. Então, é bem provável que tanto maio quanto até mesmo junho tenhamos algumas chuvas. Vai ser bom para o milho? Provavelmente sim, mas vai depender muito da época de plantio da cultura. Mas que o abril vai trazer alguns sustos, isso vai, viu, Kelly? Marco, muito obrigada por trazer esse nível de detalhamento para a nossa audiência aqui na Jovem Pan News, todos interessadíssimos nas condições climáticas. Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima, volte sempre. Eu que agradeço, é sempre uma honra e conte sempre com a gente. Obrigada, igualmente, até a próxima.